E aí, pessoal, Eric aqui e hoje vamos para conteúdo novo. Aleluia, irmão. Hoje a gente vai começar a ver sobre dinâmica. E aí vocês me perguntam, Eric, o que diabos é dinâmica? Eu respondo. Como vocês podem ver aqui em cima, dinâmica é a parte da física que estuda o movimento, levando em conta o que causa o movimento. Porque na cinemática, quando a gente estudava movimento uniforme, uniformemente variado, a gente não levava em conta o que iniciava o movimento. Ele só iniciava, só estava se movendo, ou o carro só acelerava. Mas agora a gente vai começar a levar em conta as forças que existem em um movimento. E por falar em força, o nosso próximo ponto é justamente esse: força. Força é um agente que altera o estado de movimento. Ele serve para iniciar um movimento, que aí um exemplo claro é quando você está empurrando uma caixa. Tá aqui o João empurrando uma caixa. Esse aqui é o João. Quem não conhece o João, esse é o João. A força serve para parar um movimento. Que, por exemplo, quando se freia, o carro ele faz força para trás. Ele está se movendo com velocidade para frente e faz força para trás. E a força ela também serve para modificar um movimento. Por exemplo, o carro ele estava vindo em linha reta aqui, e aí o atrito dos pneus com a pista fazia uma força para a direita, fazendo com que ao invés de que ele vá reto, que essa é a tendência do carro, já na próxima aula talvez a gente fale sobre isso, ao invés de ele ir reto, ele faz uma curva. Entendeu? Então, a força ela serve para modificar o estado de movimento. Se ele está em movimento, ele serve para parar ou mudar a direção dele. Se ele está parado, serve para iniciar esse movimento. E aí nós temos a definição de que força é uma grandeza vetorial. E aí você olha confuso para mim. Eric, o que diabos significa dizer que ela é uma força vetorial? Antes de falar isso, a gente tem que falar sobre vetores. Certo? Vetor nada mais é do que uma seta que indica alguma coisa. Então, no nosso caso da dinâmica, a gente representa a força por vetores, que são essas setas que indicam alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver uma caixinha aqui, certo? Está aqui a minha caixinha. E eu faço uma força nela, puxando ela para a direita. Então, esse vetor ele me indica que eu estou fazendo uma força na horizontal para a direita com um valor F. Então, uma grandeza vetorial ela quer dizer três coisas. Ela quer dizer que ela possui módulo, que é o valor dessa força. É quão forte é ela. Direção. Direção, na verdade, indica se é horizontal ou vertical. Certo? E sentido. Ela indica se é para direita ou esquerda, para cima ou para baixo. Direita ou esquerda. Para cima ou para baixo. E direção e sentido podem ser também nas diagonais. E aí é onde vem uma parte que vocês se confundem bastante. Direção e sentido. Assim como eu expliquei, direção quer dizer se é na horizontal ou se é na vertical. Já sentido, ele indica realmente para onde vai. Tipo, direção é horizontal, qual o sentido? Direita ou esquerda? Direção vertical, qual o sentido? Para cima ou para baixo? Tá entendendo? Então, a direção e o sentido eles vêm para realmente definir para onde está indo essa força. E aí, de vetores, se for necessário, eu faço uma aulinha só de vetores. Me digam aí. E força. Força pode ser dividida em dois tipos.
nós temos as forças de campo e as forças de contato. E eu acabei de perceber que eu devia ter escrito ao contrário, porque eu vou falar primeiro das de contato, certo? Então imagina a seguinte cena. Você vai empurrar sua cama no seu quarto, certo? Vai mudar sua cama de lugar. Para isso você tem que empurrar ela e fazer uma força. Você consegue empurrar ela com poder da mente? Eu creio que a resposta seja não. Então o que você vai fazer? Você vai encostar na cama de algum jeito, seja com suas mãos ou seja com o joelho, e você vai empurrar a sua cama. Certo? Esse ato que você precisou encostar na cama, empurrar ela, define que a força que você fez na cama é uma força de contato. Você precisou encostar na cama para empurrá-la. Então, a força de contato é uma força onde tem que haver contato. É uma força onde você tem que encostar para exercer essa força. Tipo, você não empurra o colega com o poder da mente. Você precisa encostar nele e empurrar. Agora vamos lá. Força de campo é o que eu acho mais legal. Nesse momento, se for possível, claro, eu quero que vocês façam o seguinte. Primeiro, se levantem. Estão de pé? Agora pulem. Ok, acho que já deu tempo de pular. Já deu tempo de pular umas 2 vezes agora. Uma pergunta. Assim que vocês pulam, vocês voltam pro chão. Certo? Isso é um fato. Você pula, você volta pro chão. A pergunta é, por que você volta pro chão? Essa pergunta foi feita há muito tempo atrás com Newton perguntando por que a maçã cai da árvore. E aí surgiu a força da gravidade no nosso mundo. Então, tudo que está na Terra é atraído para a Terra, é atraído para o chão. Se eu pegar minha canetinha aqui, a coitada tá para cair. Se eu soltar, ela cai. Mas ela estava parada aqui, não estava? Por que essa caneta cai? Simplesmente porque está tendo uma força apontando para baixo, puxando a caneta para a Terra. Que essa força é o que a gente chama de força gravitacional. Agora uma pergunta. Quem é que faz essa força da caneta sendo puxada para a Terra? Teoricamente é a Terra. Eu soltando aqui, a caneta cai. No momento que ela está caindo, a Terra está encostando na caneta? Ela não está encostando, mas mesmo assim faz uma força. Isso por quê? Porque em volta da Terra tem o raio de ação dessa força que a gente chama de campo gravitacional. Opa, campo. Qual é o outro tipo de força que eu falei? Forças de campo. Então são forças que atuam mesmo sem estar em contato. Elas atuam mesmo sem estar encostadas. Tipos de força que a gente tem, que existem. Vou falar de equilíbrio já já. Vamos falar primeiro dos tipos de força. Nós temos vários. Nós temos a força que é atuante, nós temos o peso, que é comumente chamado de força gravitacional. Por quê? Porque o peso é a força que a Terra exerce na gente, que é a força-peso. Vamos lá, outro tipo de força. Atrito. Atrito é um tipo de força que quando nós temos o solo aqui, não só o solo, pode ser outro objeto, e temos um objeto deslizando em cima do chão,
Normalmente a gente tem uma força de atrito, que tem um nomezinho peculiar chamado faixa, que é a força de atrito. Tem outro tipo de força que esse vocês não vão sacar de primeira porque a gente não viu esse assunto. Mas tem a força centrípeta. Centrípeta. E força centrípeta nada mais é do que a força que faz os objetos fazerem curva. Então, se eu tenho um objeto aqui e ele está numa trajetória circular, é porque tem uma força centrípeta apontando no centro dessa trajetória. Força centrípeta. Ok? Então, são vários tipos de força que a gente tem que a gente vai estudar. Agora, falando sobre equilíbrio, o equilíbrio é algo curioso. Por quê? Eu vou perguntar para vocês, quando a gente fala de equilíbrio, o que, que vem na cabeça de vocês? Normalmente é alguma coisa equilibrada. Por exemplo, eu equilibrar essa caneta na ponta do meu dedo. Vou fazer isso? Obviamente que não, porque senão ela vai cair. Porém, equilíbrio não necessariamente quer dizer algo que está parado, algo que está equilibrado. Na física, a gente estuda equilíbrio de duas formas, certo? Equilíbrio, ele representa algo que pode estar parado. Como assim, Eric? Nós temos dois tipos de equilíbrio na física. Nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O que, que acontece? No equilíbrio estático, a velocidade desse objeto é igual a 0 metros por segundo. Ou seja, esse objeto está parado. Quer dizer que não tem força nele? Não necessariamente. Por quê? Você já brincou de cabo de guerra? Eu ia falar outro exemplo, mas cabo de guerra veio na minha cabeça. Vai ser um pouquinho melhor. Então, cabo de guerra nada mais é do que temos duas pessoas puxando uma corda. Vou colocar aqui o Zé e vou colocar aqui o Tony. O Zé e o Tony. E os dois estão brincando de cabo de guerra. Tá aqui um negocinho para indicar o meio, certo? Essa corda, esse objetozinho aqui que está aqui no meio, não está se movendo. Porém, isso quer dizer que nenhum dos dois está fazendo força? Não. Cada um está fazendo força para um lado. Eles estão fazendo força na mesma direção, porém em sentidos opostos. Um está fazendo para a direita e o outro está fazendo para a esquerda. E aí é onde vem a sacada. O equilíbrio estático, ele é quando a velocidade é zero, mas isso não quer dizer que não tem força atuando nesse objeto. Pode não ter força? Pode. Porém, também pode ser que essas duas forças sejam iguais. Só tenham o sentido contrário, porque aí fica uma anulando a outra. E o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é quando a velocidade é diferente de zero. Tá, Eric. Mas, Eric, eu vou pegar aqui, vou colocar meu estojo na mesa, certo? E vou empurrar ele. Vou empurrar ele. Vou puxar ele. Tanto faz. Como é que ele pode estar em equilíbrio dinâmico nesse caso, se eu estou fazendo força nele? Então, existe uma condição para equilíbrio dinâmico, que a velocidade ela é diferente de zero, mas a velocidade ela tem que ser constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor da velocidade não pode mudar. E isso só vai ocorrer em um caso.
Ou quando você não tiver força empurrando ele, certo? Ele está se movendo em movimento retilíneo uniforme, mas não tem força atuando nele. Ou então, quando nós temos duas forças atuando em sentidos contrários, e o valor dessas forças são iguais. Tá, Eric, voltando para o meu estojo. Como é que eu faço essas forças serem iguais? Na verdade, é mais simples do que você imagina. Você vai estar empurrando o seu estojo, puxando ele, seja como for, com a força F. Não importa o valor dessa força. Agora vamos ao que interessa. Tenta manter esse estojo com a velocidade constante, certo? Se você parar de empurrar, o estojo para. Porém, se você empurrar com uma certa força, a velocidade ela fica constante, a velocidade não muda. Já está em equilíbrio dinâmico. Ah, Eric, que força é essa que está puxando para trás, sendo que não tem mais nada empurrando? Tem sim. Porque na vida real, as superfícies têm uma propriedadezinha chamada de atrito. Então essa força contrária é a força de atrito entre o estojo e o chão. Então assim é que você consegue um equilíbrio dinâmico, como empurrando o seu estojozinho ou puxando ele. E pessoal, é isso. É isso. A aulazinha de hoje foi bem relax, foi só conceitozinhos bacanas para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. E eu quero que vocês comentem se estão gostando desse modelo de aula, se estão gostando de receber as aulas pelo YouTube, certo? Eu vou elaborar um TDzinho para vocês resolverem. Vai ser um TDzinho curtinho, que vocês vão estar voltando de feriados. Vocês vão feriar, eu vou trabalhar. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.